Vocês já se perguntaram se os coiotes podem se tornar alfas no universo de Teen Wolf? Em Teen Wolf, fomos apresentados 3 coiotes, que foi a Malia, a Corinne e o Edgar. Os coiotes são bem parecidos com os lobisomens, seguindo até mesmo as regras sobrenaturais, como por exemplo, os coiotes não podem atravessar barreiras de tramazeiro, e também o acônito pode ser usado como uma arma para matar os coiotes, o que o acônito é uma arma fatal para os lobisomens. Mas aí vocês me perguntam, pô Rafael, os coiotes podem se tornar alfas, ganhando até mesmo os olhos vermelhos? Para responder essa pergunta, nós precisamos analisar os 3 coiotes que foram apresentados na série. Bom, vamos lá. A Malia ganhou olhos azuis depois de massacrar toda a sua família adotiva. E para quem não sabe, os lobisomens em Teen Wolf ganham olhos azuis após matar um inocente. Na verdade, matar um inocente não. Após um lobisomem tirar uma vida humana, o lobisomem já passa a ter os olhos azuis. No final da 6ª temporada, nós fomos apresentado o Edgar, e ele nos revela que ele era um coiote. E não, ele não tinha olhos vermelhos e muito menos olhos azuis. Ele tinha olhos dourados, os olhos de uma criatura sobrenatural pura, por assim dizer, já que ele não tinha sangue em suas mãos. Mas então, os coiotes podem se tornar alfas em Teen Wolf, visto que os coiotes seguem a mesma mitologia da cor dos olhos sobrenaturais em Teen Wolf? Tecnicamente sim, os coiotes podem também estar se tornando alfas em Teen Wolf. Na primeira temporada de Teen Wolf, a gente foi apresentado aquela transformação do Peter, transformação essa que é chamado pela Fendel de Acrino. Mas por que ele teve aquela transformação e não uma transformação comum, como a do Derek na 2ª temporada, por exemplo? Para você ter a sua resposta, a gente tem que lembrar que o Peter, ele passou 6 anos em coma, após o incêndio da Casa dos Reis, que queimou quase toda a família do Peter. Bom, o Peter sobreviveu ficando colérico, ou seja, ele passou ali 6 anos sem nem poder se mexer, e todas as luas cheias que o Peter passou sem se transformar durante esses 6 anos, toda lua cheia o corpo dele começava a se curar cada vez mais. Então finalmente em 2011 o Peter consegue se levantar da cama e ele já começa a bolar o seu plano, que no caso era atrair a Laura, sua sobrinha, até Beacon Hills para que ele pudesse matá-la e roubar os seus poderes de alfa, para que assim o seu processo de cura aumentasse cada vez mais. E pois é, ele conseguiu, ele matou a Laura, se tornou o alfa e depois o seu processo de cura se curou completamente. Porém, uma coisa que ele não esperava era que a sua bestialidade depois de se tornar o alfa ficasse tão alta que ele não conseguia se controlar. Então ele assumiu aquela forma de besta, ou melhor, ele assumiu aquela forma de Crinos, como o pessoal chama, e depois ele continuou a sua matança em Beacon Hills. E para quem não entendeu ainda, basicamente é assim: o Peter só se transformou naquele monstro por causa da sua bestialidade, ou seja, a bestialidade dele estava tão alto que quando chegou na lua cheia ele não conseguiu controlar a sua forma de Glabo, e então ele assumiu a transformação Crinos. Porque o Liam era tão forte ao ponto de o Derek dizer que ele era um dos mais fortes que ele já viu na idade dele. Eu já vi muita gente falando que o Liam só é tão forte assim por causa do Scott. Calma lá, você vai entender. O Scott é um alfa genuíno, isso é um fato, todo mundo já sabe disso. Porém, a galera costuma hypar demais o poder de alfa genuíno do Scott. Então, a galera costuma falar que o Liam recebeu uma força extra pelo simples motivo de o Scott ser um alfa genuíno, o que não faz o menor sentido. O Liam é tão forte assim por causa de 2 motivos. Um deles é porque o Liam, mesmo antes de se transformar em lobisomem, ele já tinha um problema com a agressividade, e então depois de ele se transformar, toda aquela raiva, aquela fúria que ele tinha, podemos se dizer que aquilo se aprimorou nele, deixando ele bem mais forte, mais rápido do que qualquer outro lobisomem beta. E como já foi dito pelo próprio Peter, a raiva é um dos principais gatilhos para deixar um lobisomem mais forte, e o Liam só era tão forte assim por causa que a âncora dele era a raiva, e não porque ele recebeu poderes a mais porque o Scott é um alfa genuíno.